É hora de vida e saúde aí na sua casa, no seu escritório, na sua cama, no seu quarto, aonde você estiver. Está preparado para as mudanças? Elas vão começar a partir de hoje. Durante toda essa semana, o Vida e Saúde vai tratar sobre primeiros socorros. O que fazer da maneira certa, na hora certa. No caso de um desmaio, no caso de um infarto, no caso de uma convulsão, perfuração. Os acidentes, na verdade, são muitas vezes inevitáveis. Mas o que você pode fazer em seguida pode significar uma grande coisa em termos de sequelas, em termos de tratamento, se você agir da maneira certa. Então, fica ligado. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como agir em caso de desmaios. No Vida e Saúde de hoje, nós também vamos falar sobre depressão durante a gravidez. Esse é um assunto bastante tenso e bastante assim incompreendido por muitas mulheres, por muitas famílias, maridos também, companheiros. A gente vai tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema aqui. E no Vida e Saúde de hoje também tem receita. O Felipe está de folga durante toda essa semana, ele não vai aparecer por aqui, tá realizando outros eventos por aí. Mas essa semana eu vou preparar para você algumas receitinhas e a de hoje é de um pão super rápido e prático de preparar. Não precisa crescer, vai ficar meia hora no forno, ele é rapidinho mesmo. E olha só, eu quero mandar um beijo, um abraço muito especial para algumas pessoas que não perdem Vida e Saúde. Primeiramente para a Dona Zilá e o seu patrocínio lá de São Paulo. Eu sei que a Dona Zilá está passando por um momento aí de adaptação. Eu tô torcendo por você, tô orando também por você e que bom que você tá aqui junto com a gente. Também quero mandar um beijão pra Beth e pro Eli lá do Caçador. Na verdade, eu quero mandar um beijo para todo mundo que mora lá no Caçador, lá perto de Ribeirão Branco, aquele lugar tão gostoso. Obrigada pelo carinho de vocês e obrigada por receber a gente aí, a TV Novo Tempo toda a programação da TV Novo Tempo aí no bairro de vocês e por fazer a diferença, porque toda vez que você espalha sobre determinado programa ou determinado assunto que vai fazer bem para a comunidade, você está fazendo um bem. Então, obrigada Eli, obrigada Beth, obrigada por toda a comunidade aí do Caçador, por assistir o Vida e Saúde e todos os programas da TV Novo Tempo. Vamos começar? Quero convidar aqui Leila Marques, ela que é técnica em enfermagem. Seja bem-vinda ao Vida e Saúde. E obrigada por compartilhar com a gente tanta experiência. São 28 anos, gente, de profissão, ajudando pessoas a se livrar de problemas maiores. E hoje você vai falar um pouquinho pra gente sobre, hoje não, durante toda essa semana, sobre primeiros socorros. O que fazer do jeito certo. Por que é tão importante, Leila, a gente fazer a coisa certa no momento de trauma, no momento de acidente, como os que a gente citou aqui no começo do programa? Para minimizar os prováveis problemas, né, depois. Ou para sanar o problema pela raiz. Né? O trauma seja menor mais tarde. Então, por isso, tem que agir Então, a gente vai falar, por exemplo, a gente vai falar sobre choque elétrico, a gente vai falar sobre infarto. Um procedimento errado num atendimento, num primeiro socorro, ele pode acarretar danos maiores? Danos muito maiores, até a própria vida. Pela sua experiência, você tem visto isso acontecer, Leila? Vejo isso todos os dias, né, no local de trabalho, o pessoal agindo de maneira errada. Esse programa é muito importante porque se as pessoas estão assistindo em casa, eles vão saber como agir no primeiro momento, né? Até chegar ao socorro especializado. E agora, olha que interessante, a Leila vai trazer aqui algumas dicas práticas do que fazer e eu acho que ela vai falar bastante sobre o que a gente não deve fazer, porque uma coisa que a gente tem muito arraigado na nossa mente são as receitinhas caseiras. Aquilo que sua avó aprendeu, aquilo que sua tia, tem muita coisa que é verdade realmente, mas tem muito mito por trás dessas receitas caseiras que podem trazer prejuízos sérios, né, Leila? É importante, né? Principalmente agora nós vamos falar sobre desmaio, né? Várias coisas que a avó fala ou que a mãe fala, que até hoje, né? E que passa, né, de que pai para filho. Passa de mãe para filho e até hoje estão fazendo. Quem trabalha com a comunidade, eu trabalho com a comunidade, vejo muita coisa errada. Né, tá, vamos falar do caso do desmaio. Antes do desmaio, normalmente a gente tem algumas pistas de que ele vai acontecer. Como que a gente pode ficar esperto quanto a essas pistas? A pessoa começa a transpirar, ela empalidece muito, é abundante suor gelado, né? E
ela apaga do nada. Você acha, a gente pode dizer que o desmaio é um tipo, na verdade, de um sintoma? Porque, na verdade, ela vai desmaiar em decorrência de alguma outra coisa que não está legal. Existem vários tipos. O porquê do desmaio? Existe aquele nervosismo, né? Uma pessoa vai colher um sangue ou vê o sangue, ela apaga de verdade mesmo. Tá. Transpira, tal. O nervoso, né? Tá sob estresse. Alguma fobia? Uma fobia, ou medo, ou tá numa briga, ela desmaia de verdade. Agora, fator fisiológico, por exemplo, uma pressão. Fisiológico pode ser, olha, uma desidratação, pode dar um desmaio, né? Uma insolação, a pessoa está sob sol intenso, não se hidrata, tá com uma intermação, que é uma quantidade, é uma temperatura muito alta, né? E ela vai desmaiar, né? E aí é um grau mais perigoso do desmaio. São os fatores de risco. Agora, olha que interessante, tem pessoas que são mais sensíveis, a gente já sabe, já consegue perceber a partir da criança que são mais sensíveis, né? E outros já são mais tolerantes. Então, se eu sei que esse fator de risco é um fator de risco, exatamente, eu vou ficar esperto e evitar esses fatores. Isso. Tirar a pessoa do local onde ela está sob estresse, por exemplo, né? Procurar avisar do que o procedimento será feito, conversar com ela, distrair, fazendo o procedimento, distraí-la. No caso do nervosismo. No caso do nervosismo, né? E se houver uma reincidência muito grande, procurar um atendimento especializado. Para ver se não tem nada de errado, né? Uma coisa mais emocional ou mesmo fisiológica. Tá, rapidinho, Leila, fala pra gente o que a gente deve fazer quando uma pessoa desmaia, apagou. Devo deitar, devo levantar, devo forçar? Devo deitar, não tem essa coisa de você forçar a cabeça, não. Tá. Deita e eleva um pouco as pernas. Isso numa situação de estresse. Tá. De estresse, vai colher um sangue, viu ou estava brigando, né? Numa situação que você não conhece o porquê, a causa do desmaio, você só deixa ela nada deitada, de cheirar álcool, nada... não pôr nada para cheirar, né? Abrir a roupa, deixar ela confortável. Uma né? calça apertada, Isso, desabotoar, uma roupa apertada, desabotoar. Hiperestender não é um trauma, não é nada, é um desmaio. Hiperestender o pescoço para abrir as vias aéreas, né? Até que ela recobre consciência. Bom, tá bom então, a Leila vai estar aqui com a gente durante toda essa semana, você vai ver ela falando muito sobre o que fazer e principalmente, como a gente disse aqui, o que você deve evitar fazer logo após um trauma, logo após um desmaio, uma perfuração, um infarto. E eu quero desde já agradecer a sua disposição de estar aqui com a gente, viu, Leila? Obrigada, eu fico feliz também, né? A gente vai agora conferir os ingredientes do nosso pão super rápido, que a produção preparou uma receita facílima de fazer. Você vai conferir comigo os ingredientes que você vai precisar para essa receita. São 2 xícaras de farinha de trigo. Você acha facinho esse ingrediente. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de farelo de trigo, também facinho de encontrar, hoje você acha até no mercado. 2 xícaras de água, a gente tem aqui 2 xícaras de água. Você vai usar, na verdade, você vai usar um pouco de gergelim, tanto para decorar como para colocar na massa, 2 colheres de sopa. Você vai usar uma pitada de sal, a gosto. E para o pão ser super rápido, você vai usar também 1 colher de chá de fermento químico. Aquele fermento que a gente normalmente usa para bolo, vai entrar hoje no nosso pão. Super simples essa receita, daqui a pouquinho eu vou repetir de novo os ingredientes para você conferir essa receita de pão super rápido, água na boca. Por falar em água na boca, agora é hora de conversar com a minha parceira de gulodices. Oi, minha querida. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, e você? É bom comer, né, Rebeca? Sempre muito bom, ainda mais comida saudável, né? Saudável, a gente come sem culpa, a gente come feliz, sabendo que está consumindo assim, nutrientes. Agora, quando a gente está deprimido, quando a gente está mal, normalmente a gente perde o prazer das coisas que realmente, assim, são fáceis na nossa vida, como, por exemplo, a gente está falando aqui do prazer de comer bem.
paladar se perde um pouquinho aí, né? É muito triste Muito isso. comum Muito isso comum. acontecer. Agora vamos Ou a falar gente comer demais, né? depressão durante a gravidez. Eu tenho um dado aqui bastante interessante que diz que cerca de 10 a 20% das mulheres sofrem com a doença, com a depressão durante a gestação. Você já tinha ouvido falar em depressão gestacional? Já ouvi falar. Não é um assunto que a gente escuta com tanta frequência, tá? A gente fala muito da depressão pós-parto, Pós-parto, né? mas que bom que você já ouviu falar. É importante a gente falar sobre isso porque as pessoas desconhecem um pouco ou ainda existe um pouco de tabu sobre o assunto. Porque acredita-se que a gravidez é uma coisa maravilhosa, a mulher fica com a pele linda, o cabelo lindo, fica toda feliz, mas muitas vezes não é o caso de muitas mulheres. A gente está falando aí em número de 10 a 20% de mulheres que podem estar sofrendo com depressão durante a gestação. Bastante. É muita gente. E assim, a gente precisa conhecer, saber como lidar, saber o que fazer numa situação. Por que isso acontece? Olha, Teru, por vários fatores. Podem Nem ser... sempre a gravidez é um momento bom. Eu sei que você falou assim que a gente fica com a pele linda e tal, mas nem sempre a gravidez é um fator legal São para as mulher, ideias que né? a gente tem de gravidez, né? Ai, que maravilha, tá carregando um bebê. Mas muitas vezes essa gravidez pode acontecer num momento difícil para uma mulher. Pode ser que ela esteja enfrentando problemas financeiros, pode ser que ela esteja enfrentando problemas conjugais, pode ser que ela esteja com dificuldades porque ela tem outros filhos, pode ser que ela esteja numa gravidez sozinha, né, sem a presença de um pai ali. Pode ser vários fatores negativos que estão acontecendo nessa vida. Pode ser que ela sofre abuso físico, pode ser que ela sofre abuso emocional. Tem os fatores biológicos. Pode ser que ela já tenha tido depressão ou na família dela há histórico de depressão. Tá, aí entra então a questão daquela mulher que assim, de repente deu uma analisada e sentiu assim, olha, não tem nada, não tem motivo para estar deprimida. Eu tô curtindo, tal, mas eu tô me sentindo mal. Entra então o fator aí hereditário, biológico, genético. Então pode ser que tenha histórico na sua família, pode ser que não, mas você desenvolve. E a gente tem que entender que a depressão não é só o que a gente sente, ela acontece a nível cerebral, Teru, ela acontece a nível de sistema nervoso Químico central, mesmo, químico, nos seus neurotransmissores. Então, pode ser que você não tenha uma causa aparente, mas acontece. Acontece, a gente sabe que acontece com 20% das mulheres que estão grávidas. Então, uma em cada 5 grávidas vai em algum momento sofrer uma depressão no parto. Agora, é normal a gente sentir assim durante a gestação, é um período especial da nossa vida. E é muita troca hormonal, então assim, é normal a gente se sentir um dia um pouquinho mais para baixo, outro dia um pouquinho mais melancólica, outro dia um pouco mais nervosa. Como que eu defino? Não, isso aqui não é depressão, isso aqui é um estágio. Não, esse caso é um caso de depressão. A gente pode ver primeiro os fatores. Então, ele é persistente, ele acontece no decorrer dos dias. Você vai ter a falta de apetite ou aumento de apetite não relacionado à gravidez, falta de sono ou aumento de sono não relacionado à gravidez. Então, pode ser que você tenha uma insônia, que você não consegue dormir há dias. A questão de falta de concentração, irritabilidade. Essas questões emocionais que você está sentindo uma angústia, autoestima lá no chão, você sente uma culpa e você não entende essa culpa, você sente que todos os problemas do mundo são causa, entendeu? Acontece, o copo cai, você, nossa, mas como eu sou burra, como que eu deixei, me coloco para baixo, e isso vai afetando o seu dia a dia. Então, essa falta de apetite vai comprometer a sua gravidez. Você perde o prazer nas coisas da vida que geralmente te dão prazer. Isso vai afetar o seu trabalho, o seu relacionamento. Por um período mínimo, relativamente, não é um dia que você está mal, você já percebe isso há uma semana, há um mês. E assim, por que é tão difícil a pessoa chegar pro obstetra, pro médico e falar, eu estou com depressão? Porque, como você disse, é um período especial. Então, ela não sabe se é o hormônio, se é porque ela está com medo, é a ansiedade. Mas, assim, se você está sentindo que você está num período especial, você está deprimida, você perdeu o prazer nas coisas que te dão prazer, você está perdendo... Coisas simples, muitas vezes. Coisa simples, que é o paladar, é assistir um filme que geralmente você dava risada. Você perde o humor, você perde a característica de dar risada. E aí você percebe que está afetando você. Você precisa de ajuda, vá procurar ajuda, converse com o seu médico. E está afetando o seu dia a dia, está afetando os seus relacionamentos. Vai afetar o seu bebê, Teru, vai afetar tudo, né? Eu queria saber, Rebeca, essa depressão gestacional, ela tem a tendência de durar, de partir para uma depressão pós-parto, ou normalmente ela se resolve com a chegada do bebê e uma mudança de foco? Obrigada pela pergunta tão pertinente. Ela geralmente, ela pode ou não, geralmente não dá para dizer, mas ela pode se resolver sozinha, como não. Ela pode muito fácil prolongar para uma depressão pós-parto.
E o que acontece com a depressão pós-parto? Afeta a qualidade do relacionamento entre mãe e bebê. Então, sem contar os demais, assim, integrantes da família. O ou imediato, da rede social que é ali, o que né? mais me preocupa, é a mãe e o bebê, mas vai afetar mãe e marido, mãe e família que está visitando o bebê, vai afetar tudo. E o bebê vai perder nesse problema da mãe, porque às vezes a mãe vai até rejeitar esse bebê. Então, o meu conselho é, você está sentindo que você ou alguém que você conhece está passando pela depressão gestacional. Primeiro, não vamos julgar, gente. É uma doença e precisa de tratamento. Não vamos falar, nossa, ela vai ser uma péssima mãe. Muito pelo contrário, vamos tentar ajudar. Ela precisa de ajuda, muitas vezes de um terapeuta. Eu aconselho a terapia cognitivo-comportamental, que vai estar trabalhando os sentimentos, vai estar trabalhando os comportamentos. E eu diria que é importante, se o caso é extremo, até procurar um psiquiatra, porque em alguns casos a gente tem que ver, é pior a mãe estar com essa depressão ou é melhor ela estar tomando uma medicação que é apropriada para o período e vai fazer bem para ela e para o bebê e para o futuro dessa família. Tem que pensar em tudo isso, Tem que né? pensar em Uma tudo família isso, que está Teru. começando, surgindo, de repente, ou sendo complementada, que vai sofrer as consequências. E existe esperança, às vezes, né, Teru? desnecessárias, Tem né? tratamento, existe Sim. recursos, a pessoa pode procurar ajuda e melhorar. Graças a Deus. Rebeca Stina está aqui com a gente, falando sobre assuntos pertinentes. Se você tem dúvida, você sabe que pode escrever para a gente. Você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E a Rebeca vai selecionar lá alguns títulos, algumas pautas para programas aqui do Vida e Saúde, para logo mais você assistir aqui com a gente. Nós vamos para um intervalo. Na volta, a gente tem receita aqui no Vida e Saúde. Daqui a pouquinho.